Preparando o Domingo. Olá, você que agora acompanha conosco o programa Preparando o Domingo. Bem-vindo, bem-vinda, eu sou Carlos André. Nós vamos juntos refletir os textos da liturgia da Santíssima Trindade, solenidade celebrada sempre no domingo após o domingo de Pentecostes. Então, antes de começar a leitura bíblica, é sempre bom reservar ao coração um tempo de silêncio, se for possível, mas o que importa é que você se recolha e deixe o seu coração se abrir, sua mente se iluminar por aquilo que a palavra de Deus tem hoje a nos ensinar. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura de hoje é tirada do livro do Deuteronômio, e diz assim: Moisés falou ao povo dizendo: interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e investiga de um extremo ao outro dos céus se houve jamais um acontecimento tão grande, ou se ouviu algo semelhante. Existe, porventura, algum povo que tenha ouvido a voz de Deus falando-lhe ao meio do fogo, como tu ouviste, e tenha permanecido vivo? Ou terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações, por meio de provações, de sinais e prodígios, por meio de combates com mão forte e braço estendido, e por meio de grandes terrores, como tudo que por ti o Senhor vosso Deus fez no Egito, diante de teus próprios olhos? Reconhece, pois, hoje e grava-o em teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima do céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Guarda suas leis e seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. Essa passagem do livro do Deuteronômio reflete um momento bem distante da vida do povo, distante do momento em que Moisés teria vivido, o que mostra o quanto a experiência de fé fez com que este povo reconhecesse que é de Moisés que vem a convicção de que Deus é um só, de que Deus é aquele que nos formou e desde o início tomou para si um povo, o povo eleito. Então vejamos como nessa passagem do Deuteronômio o povo de Israel identifica em Moisés aquele que teria dado para eles a convicção mais profunda que eles têm, que é de se reconhecer povo escolhido. E não somente escolhido, mas povo que foi resgatado, que foi conquistado pelo próprio Deus através dos seus sinais, prodígios, mostrando como a relação de Deus com o seu povo parte, antes de mais nada, de uma iniciativa de Deus. É Deus que toma a iniciativa de ir ao seu encontro. Foi Deus quem conquistou para si um povo, escolhendo, e ao escolher, o libertou daquilo que foi a escravidão no Egito, conduziu pelo deserto, levou a uma terra prometida, a uma terra onde eles podem ali poder esperar que as dificuldades que um dia viveram nunca mais se repitam, porque agora eles têm um próprio lugar para viver. E assim a gente percebe que o povo de Deus vai interpretar tudo aquilo que foi vivido antes, as dificuldades, o sofrimento, a escravidão, depois a vida na terra, como um dom. Deus deu, e a sua doação, a sua oferta, representa, portanto, uma escolha. Eu me sinto amado, escolhido, quando reconheço os dons de Deus na minha vida. É isso que essa mensagem do texto de hoje está querendo nos ensinar. Que Deus continua nos dando a sua graça, continua nos conduzindo, nos dando a vida, nos dando os meios de sobrevivência, e não apenas, mas também protegendo-nos, digamos assim, daquilo que poderia nos impedir de viver com a esperança. Deus nos protege da desesperança. Deus nos protege desse desamparo da vida, que é perceber a morte como uma certeza
e a vida como uma grande incerteza a respeito daquilo que podemos realizar. Afinal, depois de tudo que fizermos, o que teria valido a pena? A fé nos diz, terá sempre valido a pena, porque Deus, que nos acompanhou ao longo da vida, também nos espera, também nos precede naquilo que é a sua criação, que ultrapassa aquilo que sabemos. A criação de Deus é muito maior daquilo que podemos conhecer. Portanto, se a própria criação supera aquilo que somos capazes de conhecer, quanto mais Deus é superior a qualquer coisa que tenhamos um dia feito com uma imagem dele dentro de nós. A imagem de Deus em nós será sempre muito pequenininha daquilo que Deus realmente é. E por isso é que se sentir assim, movido pela fé a buscá-lo, já é por si mesmo um dom. Reconhecer que a fé é um dom porque Deus nos permite ter no coração esta esperança. E um mundo que não tem esperança. Qual é a esperança do mundo? Né? Não há esperança. A esperança é aquela de seguir vivendo, tendo pelo menos o necessário para sobreviver. Mas e o resto? A vida é mais do que isso. A vida é mais do que a sobrevivência. A vida é feita de muitas esperanças pequenas, algumas que se realizam, outras que não, mas que vão deixando no nosso coração um gostinho de algo mais, uma centelha divina que faz a gente perceber, apesar de tudo, a vida vale a pena. Apesar de tudo, a vida é preciosa. Apesar de tudo, Deus presente nela dá um sentido para aquilo que não parece ter sentido, para a dor, o sofrimento, a morte. É somente em Deus que podemos dizer há um sentido apesar de tudo. É por isso que o Salmo vai exaltar a felicidade do povo que se sente assim, escolhido por Deus para compreender melhor o destino da vida. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. E a herança é essa, a herança é a fé que move no nosso coração esse desejo de encontro com o Senhor. É ali que a gente, ao ler depois, em seguida, a carta aos Romanos, nós descobrimos algo que nos leva a encontrar um sentido para a vida de Jesus. Quando diz assim, irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos, Abá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. E assim, São Paulo nos faz compreender que a vida de Cristo teve sentido não apenas pelo tempo que ele viveu entre os seus discípulos, mas a vida de Cristo nos deu como herança o Espírito, essa presença constante de Deus junto a nós. É o Espírito Santo o maior dom que Cristo nos deu. E é assim que São Paulo nos recorda, né? O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus, para garantir no nosso coração que não há motivo de medo, de pavor, de temor, de desamparo, não é? De desesperança, porque o Espírito de Deus em nós nos confirma, somos filhos de Deus, aconteça o que acontecer. Ainda que esta imagem de Deus fique muitas vezes distorcida dentro da gente, porque diante da dor, do sofrimento, é natural, é legítimo que tenhamos que nos perguntar onde está Deus que não vê minha dor e meu sofrimento. E aí a gente vai poder lembrar de Cristo na cruz, que começa com o Salmo 21, que diz, meu Deus, por que me abandonaste? Mas conclui aquele Salmo, eu glorifico o Senhor na Assembleia, porque não me faltou jamais a sua presença. Ele é minha fortaleza, ele é meu amparo. E é assim que a gente descobre que, embora o grito de dor possa vir à nossa boca, o coração cheio de fé proclama que Deus será vencedor diante do mal. É por isso que as leituras de hoje fazem a gente perceber que a história da nossa salvação percorre desde a criação, esse Deus maravilhoso que nos salva, pela própria criação, nos salva do vazio, do nada. A própria existência é, por si mesmo, um gesto salvador. Né? Salvador no sentido de um gesto que exalta a dignidade de cada um de nós. Não somos fruto do acaso, mas somos fruto de um gesto amoroso de um Deus criador. É isso que pela fé proclamamos com o relato bíblico. E lógico, quando encontramos a vida de Jesus e a vida no Espírito, compreendemos, é o mesmo Deus que esteve sempre nos conduzindo a Ele e que, por isso, entrando na história, permanece no nosso caminho histórico através do Espírito. Essa economia da Trindade que a gente chama, não é? Deus que se manifesta como Pai, se manifesta como um Filho e como Espírito, sendo sempre o mesmo Deus que
em vários momentos diferentes da história, apresentou o seu rosto para nós, e esse rosto que significa isso, pessoa. A palavra rosto e pessoa é a mesma no mundo antigo. Em grego, né, que é de onde vem a nossa tradição bíblica, a gente vai sempre identificar rosto e pessoa como a mesma palavra, prosopon, né, que de onde veio do latim persona e a nossa língua deu pessoa, mas é a mesma palavra pessoa, rosto, para a gente entender que o sentido de é um só Deus em três pessoas, a gente poderia traduzir de outra forma, dizer é um só Deus em três rostos, o rosto do Pai, o rosto do Filho e o rosto do Espírito. Vamos então agora nos preparar para escutar o Evangelho de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Este texto que lemos do Evangelho é o finalzinho, a conclusão do Evangelho de Mateus, e ali encontramos algo que repercute na vida da igreja. Batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo significa batizar em nome de Deus, deste Deus que se manifestou como Pai Criador, como Filho Redentor, como Espírito Consolador, mas sempre Deus que apareceu diante de nós ao longo da história com uma expressão diferente. A expressão do Pai, que revela para nós todos que este mundo tem um Pai, Ele é o Criador de todas as coisas, nada foi feito sem Ele. Mas este Pai não criou o mundo e abandonou para que todos pudessem conduzir a sua vida de qualquer jeito. Ele quis fazer comunhão conosco. Mas para entrar neste mundo, ele se manifestou como um de nós, como um irmão. Para ser irmão nosso, só podia ser filho do Pai. Então, para Jesus chegar e ser para nós, não um pai cheio de autoridade, mas um irmão que caminha junto, ele só podia ser filho. E assim, a figura do filho surge na história para nos recordar que temos um Pai e fazer de todos nós herdeiros dessa esperança, de um dia nos reunirmos todos em Deus. Mas é lógico, a vida de Jesus, a vida terrena, enquanto esteve conosco, não poderia ser uma vida que perdurasse. E, ao mesmo tempo, Jesus, estando fisicamente presente, não poderia estar em todo lugar ao mesmo tempo. Era preciso, então, que ele partisse. Somente a sua partida permitiria que o seu espírito, que não tem nada que o detenha, o espaço e o tempo, poderia fazer permanente essa presença de Deus, que já era presente desde a criação, presente na natureza, presente nas manifestações extraordinárias da criação, mas agora ele é presente interiormente, através do Espírito. E assim nos recordar, é um modo de nos recordar que nós temos um Espírito, apesar de não vermos este Espírito, mas o experimentamos. É por isso que, pela fé, falar de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, jamais deveria nos confundir como três deuses, não faz algum sentido. Mas é o mesmo Deus que se manifestou com três rostos diferentes. E o rosto do Espírito é aquele que nos motiva a buscar a Deus constantemente, a superar o mal, a buscar o bem e a descobrir, inclusive, a discernir o que é bem e o que é mal, em um tempo como o nosso, tão difícil discernir o bem do mal. E a gente tem o Espírito, que é aquele que nos dá discernimento. Esse tempo novo, que é o tempo de Páscoa, que se concluiu com Pentecostes, e aqui temos o tempo da Trindade, que nos revela que Deus está presente no mundo, no seu Espírito. Cristo partiu, ressuscitou, ascendeu ao céu, mas enviou o seu Espírito, e este Espírito não está sozinho, mas ele age em comunhão. É uma outra lição que o Evangelho de hoje nos oferece. Deus é Trindade, porque amar só é possível na relação. Se Deus fosse apenas Deus, não se manifestasse com o seu rosto distinto, talvez nos iludisse acreditando que fosse possível amar e ser feliz sozinho. Mas esta multiplicidade de manifestações do rosto de Deus também nos quer revelar de que somos felizes na relação, na comunhão.
que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus é comunhão, é relação, é amor que transita, que circula. É o convite que a Trindade nos faz. A festa da Trindade nos convida a fazer do amor uma grande roda de samba, uma grande roda de conversa, uma grande roda de amizade, uma grande roda de mãos dadas. Ninguém larga a mão de ninguém, porque somos todos irmãos e ninguém haverá de passar necessidade. É assim que Deuteronômio nos ensina: não haja pobres entre nós, que todos nós possamos nos ajudar mutuamente. É a grande lição da Trindade que nós também recebemos nesta festa de hoje, e com alegria fazemos a nossa celebração litúrgica, este canto de louvor a Deus, que não se cansa de buscar os seus filhos, revelando o seu rosto a cada dia, e cada dia de maneira nova, porque o Espírito é criativo, o Espírito que cria e renova todas as coisas nos habita. É por isso que nesta liturgia cantamos a alegria de reconhecermos Deus Trindade, também ela se faz em nós habitação. Deus habita em nós como Trindade de amor, como relacionamento que nos convida a nos abrir ao outro e assim sermos felizes, porque Deus é feliz quando ama e quando vive na relação. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida e mais ainda pelo dom de descobrir que somos capazes de viver, de construir relações fraternas, e que estas relações são aquelas que nos permitem encontrar esta felicidade especial, difícil de encontrar sozinho, a felicidade do encontro, a felicidade do olhar trocado, do afeto, da poesia de mãos dadas, do canto partilhado. Tudo isso, Senhor, possa confortar, consolar o nosso coração, sejamos capazes de dar as mãos, de estender as mãos, de apertar as mãos e perceber que este gesto nos assemelha a Ti, Trindade Santa, 3 pessoas, um só Deus, 3 rostos de Deus que se manifestou na história e que se mostra a cada um de nós na alegria da Trindade. Que a alegria da Trindade possa invadir os nossos corações. Que a Trindade Santa nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica! A festa da Trindade é a festa da relação, da alegria do encontro. Não há outra coisa mais bonita a ser celebrada do que um encontro feliz entre pessoas que se redescobrem no olhar como semelhantes, e por isso também carentes, desejosas de amor, de paz, de alegria. Passamos então dessa festa da Trindade à festa da amizade. Recoloque-se de novo diante dos seus amigos, como aquele que está disponível, disposto a também fazer comunhão. Ligue para aquele amigo que, quem sabe, há muito tempo você não fala com ele, dê boas risadas. Faça cultivar no seu coração o desejo e a alegria do encontro. Fica a dica. Preparando o domingo.